Oxóssi. E o Oxóssi, ele vibra no chakra esplênico. Ou muitos autores designam como chakra do baço. Esse chakra, tem alguns autores que ele não entra como 7 principais. Alguns outros autores trazem ele como um dos principais, fazendo parte dos 7 principais. Então, aqui na nossa casa nós colocamos o chakra esplênico ou do baço como um dos 7 principais, né? Bom, onde é que fica o chakra esplênico? Mais ou menos aqui assim, não é tanto aqui no meio, tá? É bem o baço, ele fica na última, praticamente última vértebra daqui. Aqui está o baço. E aqui que vibra o chakra. Tá? Por que o Oxóssi Orixá Oxóssi, a energia do Orixá é vinculada a esse chakra? Esse chakra é o chakra da vitalidade. É o chakra que absorve todo o prana, junto com outros 2, para que o nosso organismo possa se organizar, trabalhar, se sustentar. Quer dizer, o prana é a energia da vida. Sem prana nós não vivemos. Nenhum ser vive sem prana. Então, ele é o principal condutor, então, que capta do meio ambiente as energias, né, como eletricidade, magnetismo, raios cósmicos, emanações telúricas e as energias projetadas do Sol. O prana tem várias cores. Tá? Então, vamos falar de 2 baços. Primeiro nós vamos falar do baço etérico, depois nós vamos falar do baço denso, baço físico. Tá? Que é o principal, seria o órgão, né, principal do chakra. Tá? Uma curiosidade, todos os 7 chakras, eles têm glândulas como contraparte física. O esplênico é o único chakra que tem um órgão, não uma glândula, como contraparte física. Tá? A parte etérica do baço. Vou tentar desenhar aqui um serzinho aqui, que a perna dele está lá em cima. Gente, eu não sou boa de desenho, tá? Faz de conta que isso aqui é as costas de uma pessoa, tá? Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Nas costas são chakras que não estão, vamos dizer, se tu não encontra em muitas literaturas, tá? Nas costas nós temos um chakra aqui que fica entre os 2 omoplatas. Bem aqui, mais ou menos, tem o chakra. Aqui assim tem outro, e o baço, que ele está de costa, fica aqui. Isso aqui é o triângulo prânico, como é chamado. Nós temos 3 triângulos principais de circulação de energia no nosso corpo. Os outros 2 eu não vou falar porque não nos interessa. Então, esse triângulo prânico, que é chamado, é onde é assimilado todo o prana para o nosso organismo. Sendo que um desses chakras está obstruído pelo tipo de vida que nós temos aqui. Muita poluição, muita matança de animal. Então ele não está ativo pela energia que nós criamos. Então o baço ele passa a ser o principal órgão etérico que vai assimilar esse prana para ser distribuído. Esse prana, como ele é pego pelo Sol, ele é pego pelas energias telúricas, ele é diversas maneiras, vem
esse prana, de diversas cores. Ele é assimilado pelo baço etérico e transforma na cor rosa, e ele gira 3 vezes nesse triângulo prânico, e a partir daí ele é distribuído por todo o corpo etérico, principalmente o excesso sai pelos poros, formando a nossa aura, e aí passando para o nosso corpo físico, alimentando todos os nossos órgãos, todas as nossas células, fazendo toda a energização necessária. Tá? Deixa eu ver. O baço etérico, então, esse processo de assimilação do prana, fazendo esses 3 giros nesse triângulo prânico, ele submete essa energia a um processo de intensificação ou desvitalização que depende do estado de saúde do homem ou do órgão, do baço, passando para o homem. Vamos dizer, se esse órgão, o baço, ele estiver prejudicado na saúde, ele não vai conseguir captar intensamente essa energia prânica. E aí nós acabamos ficando sem energia, ficamos muito cansados, ficamos abertos para doenças. Tá? E se o homem está são, então essas emanações recebidas se intensificam, passando então essa energia para o baço físico, distribuindo então para todos os outros chakras, para todo o nosso corpo. Tá? O prana, ele não é só absorvido unicamente pelo baço. Nós assimilamos o prana através da sola dos pés, nós ficamos de pé descalço, em contato com a terra. Né? Então nós assimilamos o prana por essa região, assimilamos o prana pelo sol, assimilamos o prana através da nossa respiração, pelo ar. Então tem muitas técnicas de respirações para a gente se acalmar, para a gente se energizar, nos educando e fazendo com que a gente não se desequilibre frente aos problemas, às situações adversas que chegam na nossa vida. Tem o pessoal diz, né, tu está muito nervoso com uma situação, respira 3 vezes, lentamente. Então, o prana vai entrar, nós respirando profundamente, vai fazer um trabalho de energização no nosso corpo. Então não é historinha, é coisa real que a gente precisa colocar em prática quando necessário. Tá? Depois. Deixa eu ver o nosso baço físico. Tá? Ele tem a função imunológica. Então é ele que vai dar força suficiente para combater as bactérias, combater os vírus, para nós não entrarmos num processo de doença. Então é através do baço físico. Isso. Então ele produz os anticorpos, ele remove, o trabalho do baço físico, ele remove células antigas, células mal formadas, células danificadas. Ele, através de um processo, né, ele elimina isso, ele remove, tá, as células vermelhas do sangue, como se ele fosse um filtro. E ao mesmo tempo ele vai criar novas células vermelhas para facilitar todo o processo circulatório do nosso corpo, né? Então ele auxilia como metabolismo de purificação sanguínea, né? E é responsável pela manutenção, pureza, né, de todo o nosso sistema circulatório, de todo o nosso sangue, tá? Quando
nós nos desvitalizamos, sentimos fracos, então isso é sinal que o nosso baço físico não está em perfeitas condições. E aí ele vai, a contraparte etérica também não vai fazer o seu serviço adequado de assimilação do prana. Então é tudo uma ligação, tá? Quando nós passamos por um período longo, sem sol, agora vem o inverno, semana passada foi 2, 3 dias sem sol, aquele tempo nublado. Vocês se observam qual é a atitude emocional de vocês. Tem um tempo que eu morei em Joinville, e lá em Joinville, sol, né? Em agosto todo, passou um mês sem sol, só nublado. Então chegou um certo momento que tu fica depressivo, tu fica mal-humorado, tu fica bem prejudicado porque tu não consegue assimilar o prana vindo do sol. Então, quando acontecer isso nesses dias de invernos, então a gente passa a ter uma alimentação mais vegetal, uma alimentação mais de frutas, porque a fruta e o vegetal em si, como eles têm corpo etérico, eles têm prana acumulado com bastante densidade. Então, se nesse período a gente passar a ter uma alimentação mais a vegetal e frutas, nós vamos compensar aquilo que o nosso corpo não está recebendo da luz solar, né? Ou então fica descalço, né? E coloca os pés no chão para tentar aguentar o tempo, tá? Então, através desse chakra, tratam-se as doenças de bexiga, menstruação, as cólicas, colite, febre, anemia, diabetes. Tá? A maioria das doenças relacionadas a sangue. Tá? A energia, né? Ela flui pelo revestimento celular, dos nervos distribuída a toda parte do corpo. Tá? Bem desenvolvido esse chakra, quando ele é bem desenvolvido, ele favorece a soltura do duplo etérico. Então, quando esse chakra é bem desenvolvido, ele vai ajudar na mediunidade. Ele tem a facilidade de se soltar. Muito bom para os médiuns curadores, aqueles que fazem o trabalho de magnetismo. Então, é muito bom quando essa pessoa tem o chakra esplênico mais desenvolvido. Obrigada. Mais desenvolvido. Então, isso que é muito bom. A energia negativa desse chakra pode levar pelos sentimentos. Então, tu vai agir pelos sentimentos. Tá? Sem medir consequências. Então, é aquela. Tu tá com raiva, tu vai agredir, vai ter uma atitude, a primeira que vier, a tua primeira reação. Tu não vai parar e pensar o que é que eu tenho que fazer. E a energia positiva é o contrário, daí é a prudência. Aí tu vai, mas não é bem assim, vamos com calma. Tá? Então, é bem interessante isso aí. Então agora, falando sobre Oxóssi, então o que é o Oxóssi, a energia do orixá Oxóssi? Ele vai trabalhar o conhecimento. Oxóssi, a energia do Oxóssi é conhecimento. Então, todas aquelas pessoas que estão na idade escolar, que estão na faculdade, os médicos, cientistas que precisam estar sempre lendo, estar sempre atualizado nas suas profissões, são vibrados, têm a vibração do orixá Oxóssi. Eles têm que estar sempre em dia com o conhecimento. Nós aqui, nos nossos momentos dos estudos sistematizados, é a energia de Oxóssi que está aqui vibrando. É o conhecimento que nós estamos passando. Então, claro que se nós colocarmos na nossa vida profana, nós vamos através, tu está entrando numa profissão, tu vai ter que estudar, tu vai ter que pesquisar,
entrar dentro da tua profissão para tu ser um melhor profissional possível. Então tu vai estar vibrando em Oxóssi. No caso dos templos, né, as casas de Umbanda, as casas religiosas que têm seu estudo, né, ou seja, catequese na católica, né, ou estudos nas casas espíritas, ou nós aqui com estudos sistematizados, a energia deste orixá vem nos fazer com que a gente abra os olhos para um outro mundo. Não por curiosidade, mas para nós entendermos que nós não somos só matéria, que nós não somos só esse corpo físico, que nós temos responsabilidade nas nossas atitudes, e essas responsabilidades dos nossos atos, tudo aquilo que nós fizermos, refletirá no nosso corpo espiritual. Então, vai refletir no nosso corpo etérico astral, no nosso corpo mental inferior, vai trazer para essa encarnação ou para outra futuras doenças. Quer dizer, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então o orixá Oxóssi vem lembrar-nos, né, que a vida não é só esse corpo de carne. Então ele atua através de seus falangeiros, ele vai atuar através de seus médios nas consultas, na hora do passe. Ele vai trabalhar também com as ervas, que ele traz todo esse conhecimento da mata, das plantas. Então ele vai trazer isso e vai curar a pessoa que está aqui na frente, o encarnado, dentro do merecimento dela, vai dar um alívio, né? E vai ao mesmo tempo mostrar, né, aconselhar que a vida é muito mais do que essa ilusão que nós vivemos no planeta, nesse plano material. E ao mesmo tempo que ele está, o caboclo de Oxóssi está ali falando com o encarnado, ele também vai estar clareando, passando diretrizes para o desencarnado. Então, uma demanda onde nenhum falangeiro de uma só linha trabalha sozinho, é um conjunto todo, né? Os falangeiros de Oxóssi entram para, como toda vez que eu falo essa frase eu me lembro da Sarita, assim, com uma flecha só, ele é bem certeiro e vai pegar aquele espírito que está dentro do momento certo para ele mudar de faixa. Sair daquela faixa inferior, e espírito, eu quero dizer encarnado e desencarnado, porque nós vivemos também em faixas inferiores, para elevar um pouquinho mais a vibração e passar a ter mais compreensão da vida. Então, Oxóssi vai trazer, vai mexer com a gente. E aí nós vamos começar a procurar livros, começar a procurar textos, grupos, e nós vamos, a princípio a curiosidade, e depois nós vamos nos inteirar, e aos poucos nós vamos nos modificar internamente, vai refletir-se essa modificação na nossa vida lá fora. É esse o trabalho de Oxóssi. Ele trazer o conhecimento de uma vida maior para nos modificarmos internamente e nós assim, com essa nossa transformação, modificar aqueles que viviam ao nosso redor, encarnados e desencarnados, e aos poucos nós mudar esse mundo nosso que está tão caótico. Tá? Então, Oxóssi é o pastor das almas, por isso que ele é chamado pastor das almas. Então, ele procura rebanhar o espírito aquele que está desgarrado, para formar um só rebanho e levar a nosso Pai maior. Tá? Então, ele nos ensina que o ódio, a intolerância, o desamor, a tristeza são sentimentos inferiores,
por isso que eu disse que nós vibramos em planos inferiores, e ele nos ensina que as nossas dificuldades, as nossas doenças, os nossos problemas, as pessoas que estão no nosso caminho, são tudo origem, tudo é consequência das nossas, de como a gente vibra, de como a gente está vendo a vida. As nossas atitudes, os nossos sentimentos, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de paciência, nossa falta de amor. E aí que Oxóssi tenta nos mostrar. Então, essas entidades, elas trabalham na vibração astral do médium, né, no chakra esplênico, que tem equivalência no corpo físico, na região do baço e na região do fígado. Ele tem a sua insígnia, né, o seu símbolo, o arco e a flecha. Então nós temos Oxóssis capangueiros, nós temos Oxóssis flecheiros, nós temos Oxóssis curadores. O que mais, Sarita? Saúde, área da saúde, Oxóssi. Oxóssi trabalha na área da saúde. Magnetismo de terça-feira, trabalha o Mulu, trabalha o Oxóssi também, que é bem aonde ele age, claro, com todos os orixás juntos, né? Se não tem avô de Xangô, não tem como trabalhar a parte etérica, a parte emocional do ser. Então são todos eles. Mas o orixá Oxóssi é bem nessa parte de saúde. As características dos filhos de Oxóssi são pessoas de grandes responsabilidades, né, com as verdades espirituais. Né. As casas regidas por Oxóssi, como exemplo a nossa, o principal ponto é esse, trazer o conhecimento, clarear a vida das pessoas, a mente, o direcionamento, através das palestras, dos estudos, dos seminários. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso que a casa tem. Todas as casas de Oxóssi não tem como fugir disso. Acaba caindo no estudo, acaba caindo na doutrinação de encarnados e desencarnados. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. As pessoas que têm esse orixá principal têm rapidez de raciocínio, boa oralidade, comunicação, são pessoas coerentes, né? Conseguem lidar com a realidade material, têm os pés ligados à terra, né? São extrovertidos, amigos fiéis. Eles têm como, as entidades têm como característica os sons básicos das forças da natureza, então são os assobios, né? São os estalar de dedos. Tudo isso tem porquê, não é coisa do médium. Tá? O estalar de dedos é para tentar, no próprio médium, fazer com que a rotação do seu corpo astral esteja condizente para que possa haver uma boa incorporação. Né? No consulente é para ajudar na limpeza de os miasmos, rascões, né? Então tudo isso ajuda no trabalho. Tá? Vamos lá. O que mais? O Oxóssi, então, eles estão, parte principal ligada ao ensino, né, à cultura e à arte, são pioneiros em novos projetos, em métodos de trabalho e possuem grande sensibilidade e qualidades artísticas. Então é mais ou menos isso que eu tenho para colocar hoje, o Oxóssi, tá? E é o trabalho que nós temos que fazer, procurar, esclarecer, sobre os mistérios maiores, né, as nossas responsabilidades, as nossas atitudes, que isso é uma caminhada individual e se nós não vai ninguém fazer por nós,
se nós não melhorarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, a nossa alimentação, nós mesmos vamos, né, colher os frutos daquilo que nós plantamos.